Gente, muito bem-vindo para você aqui do YouTube. Boa tarde, nós estamos no horário de almoço, no horário, aquele momento do cardápio maravilhoso com a Paranhos. E esse momento que é extremamente importante da live de hoje, onde eu vou falar de dismenorreia, cólica menstrual. E vou falar como que o Dry Needling pode ajudar a gente a tratar essas mulheres, né? Essa condição fisiológica que acomete 50% das mulheres. É algo que faz muita diferença na vida dessas mulheres, que afeta muito o sistema de saúde, que afeta o sistema econômico, né? Já que a gente tem um potencial expressivo de mulheres trabalhando, que faz a diferença no mercado de trabalho. Então, é por isso que a live de hoje, a gravação de hoje é tão importante para nós fisioterapeutas, para a gente entender. E essa semana eu fiz uma pergunta lá nos stories sobre o que acontece no momento da cólica menstrual, o que está envolvido com a cólica menstrual. E muitos fisioterapeutas não acertaram, não entenderam o que estava fazendo parte do processo, tá? E aí, hoje, nós vamos entender o que realmente faz parte e como fazer parte. Oi, Bi! Beijo! E como fazer parte desse tratamento, de como ajudar essas mulheres, de como fazer a diferença na vida dessas pessoas, na vida dessas mulheres. Então, é algo muito importante. Para você que está aqui no YouTube, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, o que você deseja saber mais. Para você que está aqui no Instagram, aproveita e manda um aviãozinho para aquele colega, para aquele amigo físio que faz parte aí do hall de atendimento clínico, que ajuda muitas pessoas a reduzir dor, para que ele entenda como que o Dry Needling pode ajudar. Deixa eu colocar só o nome aqui para que a gente comece. Fixei. Pronto. Agora sim, já podemos começar. Aproveitando aquele alerta para você que está no nosso canal pela primeira vez, já se inscreve, já ativa o Balagandã para você receber a notificação, para você receber o direcionamento de quando a gente está tendo e gravou o vídeo novo, postou o vídeo novo. Tudo bem? Esse é o canal onde a gente faz toda a correlação de Dry Needling, de fisiologia, de anatomia, para que você direcione, agregue, revolucione com muito resultado na sua prática clínica. Vamos lá, minha gente? Pois tá. Primeira dúvida com relação à dismenorreia. O que eu percebo, gente? Das duas áreas que eu atuo, eu recebo muitas mulheres com dor que chegam meio que perdidas com relação à cólica menstrual, com relação à dor pélvica crônica, então não sabe muito como direcionar, classificar essa parte da disfunção. E a relação da cólica menstrual, ela tem muito a ver com uma pergunta específica física que você vai ter que fazer. A sua sensação de cólica, a cólica que você apresenta, o desconforto, ele está associado ao ciclo menstrual? A sua menstruação desce junto? Por quê, gente? Essa pergunta parece tão óbvia, mas acredite, ela não é. Muitas mulheres se queixam de cólica, mas não é cólica. E isso aí é uma pergunta que vai te direcionar, vai dar um diagnóstico diferencial para você avançar e aprofundar nesse quesito. Porque se ela diz assim, não, a minha cólica, ela é independente da relação da menstruação. Isso pode ser o quê? Uma dor pélvica crônica. E aí já muda de figura, porque a próxima pergunta que você vai ter que fazer é: e quanto tempo tem essa cólica? E qual é a duração? Qual é a frequência? Porque a maioria das mulheres que chegam para mim
para o tratamento da dor pélvica crônica, tanto na fisioterapia pélvica quanto na osteopatia, sabe o que acontece? Elas não sabem, não conseguem ter o diagnóstico porque não teve uma explicação específica, porque não teve um direcionamento nem do ginecologista e nem do fisioterapeuta. Então olha só que legal, outro dia eu recebi uma paciente que ela fez todo o processo de investigação, de avaliação da ginecologia e a ginecologista não conseguiu classificar como dor pélvica crônica. Essa mulher, ela não tinha cólicas tremendas, ela tinha uma sensação de fisgada que durava aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Olha que interessante. E a médica não conseguiu fazer o direcionamento, não conseguiu associar a dor pélvica crônica nem os fatores que estavam associados. Por coincidência, essa mulher tinha, acho que ela tem, né? Não sei se ainda tem, mas foi diagnosticada também com endometriose, mas um grau de endometriose muito leve, o que, segundo a própria médica, não justificaria os aspectos clínicos que a paciente apresenta. Então, são aspectos muito direcionados que a gente tem que estar atento. Ela veio para mim para fazer uma avaliação na área da osteopatia para que eu pudesse direcionar e ver qual tratamento ela ia fazer. Se as manobras osteopáticas ou se ela iria para a fisioterapia pélvica. Bom, esse direcionamento parte dessa pergunta. Então a Bia colocou aqui, ó, a minha é durante o ciclo. Massa! Isso corresponde ao quadro de dismenorreia, tá? Que atinge 50% das mulheres, 10% desses 50% dessas mulheres que apresentam essa cólica, elas têm uma relação de dor severa, elas ficam incapacitadas por 1 a 3 dias, tá? Então observe que ainda existe o grau dessa relação. E aí eu te pergunto, para você que tá aqui no YouTube, para você que tá aqui no Instagram, quais são os tratamentos mais utilizados na fisioterapia para a cólica menstrual? Caraca, eu me fiz essa pergunta e eu não sabia responder. Eu não sabia exatamente como direcionar. Eu tinha lido alguns artigos que falavam de manipulação específica, que essa manipulação específica, em alguns artigos, não houve mudança na dor. Vi outros artigos falando que houve uma melhora, mas não existia ainda uma especificação do fluxo, do tempo, da janela onde esse tratamento foi feito. Então a metodologia não estava bem elaborada, o direcionamento ainda não estava legal. E aí eu comecei a me questionar, né? Será que eu, quanto fisioterapeuta, realmente existe algum tipo de manobra, de técnica, de ferramenta que eu consiga ajudar essas mulheres? E aí eu comecei a pesquisar. E dentre o meu direcionamento de atendimento, há 10 anos está o Dry Needling, né? E eu achei publicações científicas falando desse cunho, falando desse direcionamento. E aí foi uma luz, porque eu falei, velho, caraca, eu posso ajudar 50% das mulheres que apresentam cólica menstrual todos os meses, e que muitas dessas mulheres, ou seja, 10% dessas mulheres, têm um tipo de cólica severa. Gente, severa, de não conseguir trabalhar, de não conseguir ter a sua qualidade de vida, de não conseguir fazer atividade física, de não ficar bem no seu relacionamento pessoal, no trabalho, porque está sentindo dor, tá? Então, isso foi uma luz, isso virou a chave para mim. Eu entendi como que eu poderia ajudar essas mulheres com cólica menstrual. E aí eu te faço a seguinte pergunta: qual é o método que você mais ouve falar de tratamento para cólica menstrual? Possivelmente você vai ouvir na suspensão da menstruação, nos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Então você vai ter um direcionamento muito específico para isso.
Mas será que isso faz bem para o nosso paciente? Será que essa é a chave para resolver? Eu acredito que não, porque se fosse a chave para resolver, se fosse realmente tratar essa mulher no cunho psicológico, no cunho mecânico, elas não teriam que ficar refém para o resto da vida, né, dessas medicações sem fazer um tratamento. Então foi um divisor de águas, sabe? Meus olhos brilharam ao ver aquele artigo e poder ensinar para os meus alunos esse direcionamento. Se eu não me engano, essa publicação foi em 2018, em que houve esse primeiro artigo direcionado. Então a terceira pergunta que você vai fazer, a primeira foi se a dor é durante o ciclo menstrual. A segunda, para você saber se é do tipo severa, você vai perguntar se é incapacitante, se essa mulher não está conseguindo trabalhar de 1 a 3 dias, ou se a dor é muito forte de 1 a 3 dias. A sua terceira pergunta que será feita é a duração da dor. Então você vai perguntar para ela se a dor ela tem uma duração de 8 a 72 horas, tá? E isso se está associado ao início do fluxo menstrual. Então são características específicas. Caso não aconteça essas 3 perguntas, a resposta não seja afirmativa, você vai trabalhar com uma possibilidade de ser uma dor pélvica crônica, tá? E aí já levanta a bandeira, porque depois você vai ter que fazer perguntas e direcionamentos mais específicos. E aí lembra daquela minha paciente que dizia que era cólica menstrual? Não era cólica, era uma relação de dor associada a quê? Associada a disfunções mecânicas, um útero em posição alterada, fáscia muito restrita, ela tinha uma dor pélvica crônica real e ela teve também uma associação, ela tem uma cicatriz, se eu não me engano, acho que foi vesícula ou estômago, eu não me lembro, acho que foi um quadro de câncer de estômago também associado, em que isso estava muito direcionado ao fluxo dessa paciente. Massa! E aí, isso vai dando todo um norte para você sentir a segurança de qual tratamento você vai direcionar. Então, observe que não é só pegar a pesquisa científica e reproduzir. Não é só pegar o curso, é montar a avaliação, é montar o direcionamento, para que aí você tenha segurança e passe segurança para sua paciente, beleza? E aí a primeira pergunta que eu te faço é: qual é a etiologia da dismenorreia? Para você entender a etiologia da dismenorreia, você também precisa entender o que a ferramenta que eu escolhi pode me dar. Então você tem que estar na ponta da língua a definição do que é o dry needling, do que o dry needling pode te ofertar. Depois você vai cruzar os dados, você vai fazer um direcionamento específico, tá? E a etiologia da dismenorreia, gente, parece estar associada com uma substância química, uma superprodução de prostaglandinas uterinas. Essas prostaglandinas que começam a se acumular no corpo dessa mulher por vários motivos, né, por várias orientações que ainda não se sabe de forma minuciosa o que está acontecendo com ela, mas sabe que isso acontece. Então, essa prostaglandina ela vai fazer uma contribuição nesse fator de câimbras. E essa cãibra, ela vai ser dolorosa, ela vai ser vasopressina, né? Ela vai ser constrictora e tudo isso está associado. Bom, agora vamos pular para que vocês entendam a relação do dry needling. O que foi feito? Uma pesquisa com 56 mulheres divididas em 3 grupos, onde um grupo fazia o método placebo, outro grupo fazia apenas alongamento e o outro grupo fazia alongamento de musculatura abdominal e o dry needling, apenas uma aplicação de 1 minuto na musculatura abdominal, no reto do abdômen. O que eles viram, gente? Olha, dá coração aí, porque essa pesquisa vale muito coração para você aí do YouTube também. Lança um comentário, porque isso aí é muito importante.
eles começaram a ver, eles viram que existia um tempo específico para se fazer esse agulhamento. E esse tempo específico estava associado ao ciclo menstrual dessa mulher. Então, a melhor parte da técnica para que gerasse um efeito deveria ser aproximadamente, ele cita, 10 dias antes da menstruação descer, que é o momento onde há uma alteração hormonal, e aí seria um momento chave, específico e especial para que fosse feito o agulhamento na musculatura abdominal. Voltou? Ainda ela travando? Aqui pra mim tá perfeito. Travou pra mais alguém aí, gente? Então, esse é o encantamento, esse é o direcionamento, sabe? De você pegar uma ferramenta e proporcionar para o paciente aquilo que ele precisa. E eu vejo, gente, muitos fisioterapeutas, muitos que têm formação em dry needling e não conseguem gerar o resultado com essa ferramenta porque não entende. Então você vai pegar esse agulhamento, vai fazer o dry needling em qualquer momento do ciclo menstrual dessa mulher? Não é em qualquer momento. Esse final de semana eu vou dar uma aula só de pelve, de útero, ovário, estrogênio, progesterona, ou seja, é preciso associar. E quando eu fiz minha formação, eu aprendi o dry needling muito fechado. Agulha aqui para tratar isso, faz isso para fazer isso, sabe? E isso é muito associado. E não é assim que funciona. A grande relação está na singularidade da interpretação, da avaliação, da análise do seu paciente e da ferramenta. Então é preciso entender profundamente o dry needling. É preciso entender as correlações fisiológicas e anatômicas, estar atento às publicações científicas, cruzar tudo isso e oferecer para o seu paciente o resultado que a gente pode dar. Então não sou eu que estou afirmando, são pesquisas científicas que falam que o dry needling, o agulhamento a seco, pode sim ser eficaz. E essas mulheres, elas foram acompanhadas por mais 2 ciclos menstruais na cólica menstrual, tá? Então é algo que a gente tem que gritar pro mundo, se possível. Por isso que eu tô aqui no YouTube, por isso que eu tô aqui no Instagram, para te atiçar, para futucar em você novas possibilidades para você tratar o paciente. Agora, não adianta você fazer a formação, você ter acesso a esse conteúdo e você simplesmente fazer o quê? Não seguir o método, não seguir o GPS. Se você não faz isso, você não vai ter resultado. Aí o paciente vai se frustrar, vai dizer, poxa, eu vim fazer um tratamento que parecia ter tudo para dar certo e não deu certo comigo. Porque a avaliação não tá legal, porque não seguiu o método, não fez o passo a passo e aí você não vai ter resultado, tá? Porque se essa paciente chega dizendo que a médica disse que ela acha que como é o nome? Cólica menstrual, que é dismenorreia, mas na sua avaliação você chega que não é dismenorreia, não faça o GPS para dismenorreia. É você que tem a chave para fazer virar. Não feche o diagnóstico com ela e não diga que você vai fazer um tratamento que não é aquilo que ela precisa. Então diga, eu não estou convicta de que o seu quadro é uma dismenorreia. Eu acho, acredito, estou investigando e preciso de mais alguns atendimentos para saber se exatamente é uma dismenorreia. Entenderam essa diferença? Eu fico muito chateada mesmo quando eu faço essas perguntas no plantão de dúvida do curso online lá do GPS, que eu faço as perguntas, não, eu não vi isso. Poxa, mas isso é fundamental. Se você se perder nesse caminho, tudo vai estar perdido. A gente precisa se posicionar quanto profissional, porque ele procura a gente para se direcionar. E às vezes a gente fica com tanto medo de perder o paciente, do paciente ficar frustrado, ficar chateado com o que você disse. Tudo é a forma de dizer, né?
que a gente acaba recuando e não dizendo. Beleza? Tá claro isso, gente? Eu não vou nem levantar mais outras bandeiras aqui, porque já tô ouvindo a voz dos meus pacientes aqui. Alguma dúvida? Eu vou só finalizar aqui no YouTube, mas vocês continuam aí, tá bom? Gente do YouTube, eu quero saber se você tem alguma dúvida. Coloca aqui no comentário a sua dúvida, o seu direcionamento. Se ficou claro pra você, não esquece, vai lá no Instagram, começa a me seguir, doutora Cibele Paranhos, que vai ser um imenso prazer conversar com você no direct, lá nos comentários. Enfim, ter uma relação mais próxima contigo. Um grande beijo e até a próxima.